Oi, gente, eu sou a Vitória. E eu sou o Eric, e sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada do Unicast, o podcast oficial aqui do Unifafib. Nós dois somos os apresentadores e a gente conversa sobre diversos temas que Para. Hoje nós vamos inverter os papéis. Ai, meu Deus. Me pegou de surpresa, Eu, velho. professor Rafael Catani, pró-reitor acadêmico do Unifafib, junto com o professor Vinícius, coordenador dos cursos de Design Gráfico e Marketing Digital, seremos os apresentadores deste último episódio. E os nossos convidados serão o Eric e a Vitória, os apresentadores de toda essa primeira temporada. Meu Deus! Eu não esperava, não. Eu tô chocada. Bom, para falar sobre isso, nada melhor que o Eric e a Vitória aqui, Meu né, para Deus. conversar um pouquinho pra gente. Quero agradecer vocês toda essa parceria, né, que vocês fizeram com a gente ao longo desse ano. Foi um projeto que conseguiu sair do papel, né, depois de muito esforço. E eu quero saber de vocês, como é que foi apresentar o Unicast? Enquanto alunos, o que vocês aprenderam, o que vocês conseguiram desenvolver? Vou começar por mim. Legal. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, isso não é segredo pra ninguém. Porém, eu sou uma pessoa muito comunicativa com pessoas que eu já conheço. Eu consigo desenvolver uma conversa muito fácil com uma pessoa que eu tenho uma pré-conversa, assim, né? Tipo, um pré-contato. E eu percebi que eu melhorei muito nesse aspecto, porque tinha muita gente que eu nunca tinha visto na minha vida, não sabia nem o nome, não sabia a cara, não sabia nada. E aí, como foi uma coisa que a gente pegava meio, tipo assim, no máximo a gente tinha uma pergunta, mas a gente não sabia como que a pessoa ia responder, a gente não sabia como que a pessoa ia se portar na nossa frente, como que a gente ia ter que se comportar para conversar com aquela pessoa, porque tem certas pessoas que a gente precisa ter um porte diferente. Por exemplo, eu me porto de um jeito para conversar com a Tânia, eu me porto de um jeito para conversar com você, me porto de um jeito para conversar com o Eric. E eu sinto que isso deu uma desenvolvida muito grande para mim como pessoa, e eu acho que no acadêmico também deu uma alavancada bem grande, porque eu acabei aprendendo novas coisas, e eu acredito que essa comunicação vai ser muito importante para o mercado de trabalho depois daqui. E para você, Eric, você que às vezes falou diversas vezes, né, que você tinha dificuldade de comunicação. Sim. Como é que foi essa experiência? Na verdade, a minha dificuldade não é a comunicação, porque eu sou bem comunicativo. É que o meu pensamento é tão acelerado porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Então, acaba que eu resumo muita coisa, assim, às vezes não faz sentido, mas essa é a minha mente. Mas o Unicast, ele me ajudou a eu organizar melhor os meus pensamentos, a falar mais devagar, a conhecer novas pessoas incríveis, né? Inclusive o último episódio foi muito show. Sim. Muito show mesmo, adorei. Tá Foi vendo? aquele sobre o racismo? Sobre o racismo, né? Foi Sim. muito show. O Lucas e a Kim são pessoas Extraordinários, né? extraordinárias. O conhecimento da Kim, Sim. cara, Nossa, sim. eu adorei. Meu Deus. Foi muito bom. Que bacana. Eric e Vitória, então pensando tudo nesse contexto que vocês nos apresentaram, como que vocês receberam o convite do professor Vinícius para ser os primeiros apresentadores de um projeto que estava no papel, que nós tínhamos um anseio para tirar do papel, e vocês foram selecionados para ser os primeiros apresentadores desse projeto brilhante, que deu super certo, e hoje se encerra a primeira temporada. Bom, eu lembro que eu cheguei num dia na ON, né? Tipo assim, eu já tinha entrado na ON com o pretexto de, tipo assim, eu queria aprender, eu queria criar prática com os programas, etc. E aí eu lembro que um dia o Vinícius chegou assim, tava escrito lá, podcast. Eu falei... Porque, como de costume, sempre coloca uma pauta do que a gente vai fazer no encontro da ON na tela, na lousa, né? Aí eu cheguei assim e li podcast. Falei... Tá Ok, bom, né? ok, tá bom. Podcast? Será que a gente vai editar um podcast? Não sei. Aí ele chegou falando, a gente vai fazer um podcast. A gente vai fazer um podcast do marketing, do design, e a gente precisa de apresentador. Na hora eu fiz, eu quero. Eu quero ser apresentadora. Então, na verdade, você não foi Eu convidada, não fui você convidada. se convidou. Eu me convidei. No momento em que ele, tipo assim, ele falou assim, a gente vai precisar de apresentadores, a gente vai precisar de pessoas pra fazer a pauta, a gente vai precisar de pessoas. A gente vai precisar de uma equipe. Quem que quer o seu apresentador? Eu fiz, eu, por favor. Eu quero, por favor. Eu quero. Aí ele falou, ok, então a gente precisa de uma segunda pessoa. Aí eu falei, o Eric.
Logo eu quero. Eu acho que você não tava no dia que eles primeiro falaram do Unicast. Mas não? eu lembro dele ter comentado. Eu não me recordo, mas eu Não, sei que tudo bem. surgiu o nome do Eric assim. Eu falei, não, Eric é legal. Aí ele virou e falou assim, não, eu quero sim. Eu falei, então tá bom, vamos se juntar e Vambora. vamos fazer o Unicast. Bacana. E pensar num podcast não é simplesmente chegar e apresentar ou fazer as perguntas. Tem todo um processo, tem todo um planejamento de pauta. E como que todo esse processo, incluindo o planejamento de pauta, até chegar na execução, contribuiu para vocês academicamente, como a Vitória mencionou na primeira fala dela? Eu acho que foi, por exemplo, uma das partes mais importantes foi a parte de que a gente acabou criando muito conhecimento sobre coisas que a gente provavelmente não tinha, né? Porque como tinha muitas pessoas que a gente nunca tinha falado, de várias áreas, né? A gente não manteve muito fechado a um tipo de nicho de pessoa específico. A gente falou com pessoas que trabalham com saúde, a gente falou com pessoas que passaram por problemas e sobre problemas estruturais, problemas de saúde mesmo, né? A gente teve muitos assuntos muito importantes que a gente precisou conversar e falar. A gente falou sobre toda a questão do Agosto Lilás, né? Que a gente teve aquele episódio que também foi incrível. A gente falou sobre a pós-graduação, né? A gente teve vários assuntos muito diferentes. Formei. Olha só, durante todo esse caminho o Eric até se formou. E aí, eu acho que o que mais trouxe de conhecimento assim foi justamente essa parte do conhecimento acadêmico que a gente acabou abrangendo em muitos outros aspectos e também aspectos que são importantes para nós, como por exemplo a pós-graduação, né? Mais para ele do que para mim, porque eu ainda tenho um ano pela frente, mas ele já tá ali na portinha do... Inclusive o Eric vai fazer a pós, Exato. né? Acabou Vou de fazer a comunicar pra pós. gente. Acabou de avisar? Inclusive, qual que é o nome da pós? Produção e edição de vídeo e mídias digitais. Olha É grande, só. mas eu vou gravar. Puxando esse gancho, teve algum momento assim que foi muito inesquecível para vocês? Alguma fala de algum convidado que vocês falaram, poxa, isso mudou minha visão da minha vida a partir de agora? Eu lembro que para mim, eu vou dar um exemplo, para mim o que mudou muito foi o das Giza, né? Eu como jornalista já trabalhei com pessoas que têm câncer, e é sempre um relato muito profundo, mas o episódio da Giza, para mim foi muito marcante por todo o relato dela, né? Eu queria saber de vocês se teve algum episódio, alguma coisa assim que marcou, mudou a visão de vocês de mundo, né? Enquanto não só alunos, mas quanto pessoas mesmo. Da Giza foi muito bom, é o que me marcou, porque depois que ela comentou que ela tá dentro de um projeto onde tem essas mulheres que lutam por aquilo específico, eu observei que ainda tem o amor ao próximo. Sim. Né? Que é uma coisa que no mundo está muito escasso. Foi esse episódio que me... Eu acho que essa primeira temporada foi muito bacana, porque por mais que tenha sido uma temporada piloto, né, mas nós conseguimos, a agência ON conseguiu, o projeto Unicast conseguiu agregar diversas temáticas de relevância social. Sim. Cumprindo assim o objetivo do projeto. Nós falamos sobre a história do Unifafib, que eu estive aqui, inclusive, mas depois nós falamos sobre inteligência artificial, sobre inovação, sobre o Agosto Lilás, trouxemos as professoras Ana Helena, a professora Juliana Moisés, falamos da professora Gisleane, já abordamos o tema do racismo, que é o racismo estrutural. Então eu acredito que essa primeira temporada, né, Vinícius, foi uma temporada para mostrar o porquê que o Unicast existe e que vai continuar existindo nos próximos anos. E vocês fizeram parte deste projeto. E aí, pensando nisso, já antes de devolver a palavra para o Vinícius, queria bater um papo com o Eric. O Eric, como a Vitória disse, ele deixa hoje os bancos acadêmicos na condição de graduando e está se inserindo no mercado de trabalho. E para você... juntando tudo que você falou que o Unicast contribuiu para você, pensando que você até hoje você era aluno do curso de design e amanhã você já é um profissional pronto para entrar no mercado de trabalho. O que o Unicast, este projeto, contribuiu para você não só mais como aluno, mas como um futuro profissional da área de comunicação? Bom, nesse meio processo eu desenvolvi um projeto que, graças a Deus, eu consegui aplicar esse ano ainda, que foi a abertura de uma empresa.
né? Que É bacana. uma empresa que ela é especializada em audiovisual. Então, essa organização de ideias na minha mente já conseguiu... deixa eu reformular. Eu consegui falar com o cliente, convencer o cliente que ele precisa de mim. Entendi. Então, essa organização me ajudou muito nessa questão. Que bacana, parabéns. Obrigado. Vocês estão com a Enova agora, Isso, né? estamos na Cal Inova. E eu acho que é bacana esse aprendizado dessa comunicação que você teve aqui, né? De como você chegar, né? Porque para falar para vocês, eu era uma pessoa super tímida. Não parece. Não parece. Gente. Não parece, mas O Billy é tímido. eu tive muitos problemas para conversar com as pessoas. Vocês podem ver que eu ainda sou um pouco tímido, às vezes eu fico quieto do nada, né? Ah, E o que me ajudou foi o teatro, por exemplo. Por quê? Porque eu falava e eu me expressava. E aí veio a vontade de fazer jornalismo, que é o falar diante das câmeras. Sim. Se tiver algum momento esse relutância em falar com as câmeras, como é que lidar com isso? Vocês já estão mais acostumados com isso? Como é que foi essa experiência? pra mim, eu fui uma... Você faz teatro, né? Exato. Dança. Ela faz Exato. teatro, Pra mim foi desde pequena, nunca foi difícil pra mim estar na frente das câmeras, estar na frente dos holofotes, né? Eu fui uma criança que cresceu com o sonho de ser youtuber, cresci com o Nossa, sonho sim. de... Mas eu cresci com um Pior. sonho que, tipo assim, eu já fiz diversas apresentações, diversos vídeos, então pra mim, eu acho que justamente o que veio essa vontade de fazer o Unicast foi justamente essa facilidade que eu sempre tive em me portar na frente de câmera, na frente de pessoas. Por exemplo, eu faço teatro, eu faço dança, eu já dancei na frente de 1000 pessoas. Nunca foi uma coisa pra mim que foi difícil. Eu sou muito bem no cinema de comunicação, né? Obrigada. Mas, por exemplo, o fato de eu nunca ter tido medo não faz com que eu não fique ansiosa. Obviamente, eu sempre fico com aquele friozinho na barriga, aquela sensação... Eu sentia, nos primeiros episódios do Unicast, eu sentia a mesma sensação que eu sentia quando eu estava no palco pronta pra entrar. Quando você tá lá atrás da coxia, você tá ouvindo, e aí você começa a ouvir a música tocar e você pensa, ok, aqui não tem mais como fugir. É mais ou menos o mesmo sentimento, né? Agora que a gente já chegou nos últimos episódios, ali depois, acho que do episódio da professora Ana Helena e da professora Juliana, eu acho que aí já tava mais tranquilo, já chegava, já fazia, já tava mais de boa. Mas os primeiros episódios foi esse friozinho na barriga, mas que nunca foi algo difícil, foi só algo um pouco complexo, eu diria. O professor Vinícius perguntou qual episódio que marcou mais vocês em termos da mensagem que foi passada. Mas agora, pegando esse gancho, mas mudando um pouquinho a pergunta, teve algum entrevistado que deu um friozinho mais na barriga, ou que vocês não conheciam, e vocês não sabiam como se portar neste momento? Acho que Você! Por quê? Porque foi o primeiro. Não, acho que além de que você foi o primeiro, você é uma figura muito importante aqui no centro universitário, né? Então a gente ficava tipo assim, meu Deus do céu, o primeiro vai ser com o Catani, o que a gente fala? A gente chama ele de Catani, a gente chama ele de Rafael. Será que eu preciso... Será que a gente pode falar gíria? A gente teve essa conversa, eu e o Eric, a gente ficou tipo, ok, tá. Primeiro episódio vai ser com o Catani. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se portar. Acho que a gente precisa ser um pouco mais comportado. Acho que a gente não pode falar gíria. Calma. É o Catani. A gente teve essa sensação. Mas eu acho que vocês conduziram muito bem. Primeiro por ter sido o primeiro episódio, que ninguém sabia o que ia acontecer. O propósito do Unicast é isso que está acontecendo aqui, um papo descontraído e informal, um bate-papo com conteúdo, mas ao mesmo tempo um bate-papo leve. E naquele momento eu comentei com o professor Vinícius que eu senti uma leveza por parte do Eric, por parte da Vitória, e que conduziram muito bem aquele primeiro episódio, não só o primeiro, como todos os episódios. Parabéns. Obrigado, que bom. Ainda nervosia ali. Então eu acho que pelo menos por mim, não sei se posso falar isso pelo Eric, foi justamente aquilo que eu falei. Conforme foi passando, foi ficando mais fácil, foi ficando mais simples, foi ficando mais tranquilo de fazer. E como que vocês, ao longo de todos esses episódios, com uma temática variada de temas a serem abordados, que vocês tinham as inspirações para formular as perguntas,
Tinha auxílio de alguém? Vocês estudavam os temas antes? Como que vocês se preparavam? Bom, a gente tem sempre perguntas bases, né, para poder fazer a pergunta para a pessoa. Porém, às vezes o assunto é tão empolgante que você acaba até querendo saber mais, você mesmo querendo saber mais sobre aquilo. Qual que foi o episódio que a gente se estendeu Da inteligência bastante? artificial. Foi Da legal. inteligência artificial foi incrível. A gente conversou tanta coisa. E eu como eu tô na área também, acaba que eu... Nossa, aproveitei demais aquele episódio. Eu acho que isso que é bacana, né? Um dos propósitos do Unicast é levar informação à comunidade, uma informação leve, descontraída, como nós dissemos. Mas o outro propósito, por ser um projeto acadêmico, é fazer com que esse projeto também desenvolva os alunos. E quando vocês foram discutir, por isso dessa pergunta, quando vocês foram discutir a questão do câncer, da que a professora Giza passou por todo um processo, a inteligência artificial, a questão do racismo, não bastava apenas vocês formularem perguntas, Exato. vocês tiveram que estudar um pouquinho sobre o tema, até para conduzir as perguntas, né? E uma das coisas que eu achei mais importante nisso tudo é que, por exemplo, a gente chamou principalmente a Giza e o Lucas e a Kim, eles têm experiências, são dois assuntos que são muito pessoais, né? Acabam sendo uma coisa que acontece com uma grande maioria, mas não acaba sendo uma coisa que cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. Então eu acho que principalmente nesse, por exemplo, a gente também teve o episódio do Agosto Lilás, eu acho que principalmente nesses episódios o que a gente fez de mais importante foi se colocar no lugar de ouvinte, né? Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, a gente tinha que conduzir o episódio, mas a gente tentou o nosso máximo não conduzir o episódio de um jeito que fosse invasivo ou até que ficasse cortando os nossos convidados, né? Porque, por exemplo, o Eric foi extremamente respeitoso no episódio do Augusto Vilas, que tinha 3 mulheres na mesa. Nossa, sim. E ele era o único homem. E não foi uma coisa que, tipo assim, ele não ficou tentando impor as ideias dele ou tentar colocar, tipo assim, não, mas eu acho que isso, não, que não sei o quê. Ele ficou bem, assim, a gente acho que o mais importante foi esse cuidado que a gente teve em saber ouvir quando a gente precisou ouvir, né? Porque uma coisa é você debater sobre inteligência artificial, que é uma coisa inofensiva, assim, entre aspas, porque tem muita gente que... Tem muita gente. Isso é debatível, mas não é uma coisa que diretamente causa mal às pessoas, né? Outra coisa é você conversar com 2 pessoas que sofrem diariamente com olhares tortos só por causa da cor de pele delas. Então, eu acho que a gente precisa... Eu acho que o mais importante foi justamente isso, a gente saber se colocar no lugar de ouvinte ou de entrevistador no momento certo, né? Então, Exatamente. Fazendo uma avaliação prévia, eu vejo que o nosso podcast ele teve um olhar muito humano, né, nessa temporada. Porque a gente tratou, por exemplo, de Setembro Amarelo, né? Que a gente, e quantas e tantas pessoas, principalmente a gente vê muitos casos dos nossos alunos, às vezes estão passando por uma dificuldade e que tem alguma solução, tem uma saída. Quantas vezes a gente vê violência contra a mulher? Tivemos o caso da Ana Hickman agora, né? Que foi Nayara Azevedo. Da Nayara Azevedo. Né? E como a gente conseguiu ser humano, né? com todos esses temas importantes. Como é que vocês veem esses temas que são divulgados, né, para a comunidade acadêmica fora? Esperamos que o podcast possa prosperar ainda mais, atingir mais pessoas daqui para frente. Mas como é que vocês acham que temas tão importantes como esses conseguem contribuir para a sociedade, para a nossa comunidade acadêmica, para a população em geral? posso fazer uma analogia? Pode, claro. Eu acho que o Unicast ele bate nessa tecla de ser humano, de conversar sobre temas tão sensíveis e tão importantes. Eu acho que é mais ou menos igual aqueles vídeos que você vê de crianças pretas vendo pela primeira vez o Miles Morales, que é um Homem-Aranha, que é tipo tipo assim, se você pegar 10 pessoas e perguntar quem que é o personagem favorito delas de super-herói, provavelmente vai ser o Homem-Aranha. Ou vai ser o Homem-Aranha, ou vai ser o Batman. Então, tipo assim, ver o Homem-Aranha, que majoritariamente era interpretado por pessoas brancas, sendo um garoto de periferia preto, eu acho que, tipo assim, essa é a analogia. Tipo, o importante é que, às vezes, muita pessoa que tá ouvindo a gente, ou tá ali sentindo alguma coisa, tipo assim, por exemplo, o que você falou do Setembro Amarelo, às vezes a pessoa tá sentindo e não tá sabendo lidar, às vezes ela ouve alguma frase que dá opa, me identifiquei, talvez eu precise de ajuda. Então, eu acho que é justamente esse o sentido que o Unicast traz com esses tipos de temas, né?
Eu acho que, também pegando um gancho no que a Vitória disse, nós tivemos a preocupação, eu falo nós porque eu me sinto parte do projeto, né? Mas nós tivemos a preocupação de trazer em cada momento do ano a abordagem de temas emergentes, a abordagem de temas que faziam parte da pauta naquele momento. E o mais interessante, se nós olharmos as métricas, as nossas visualizações foram aumentando a cada episódio. Exato. Isso quer dizer que o Unicast passou a ter uma aceitação e ser conhecido por toda uma comunidade local que, como disse a Vitória, passou a sentir a importância da mensagem que estava sendo transmitida, desculpe. E aí já mandando uma mensagem, uma direta para a Vitória. O Eric me disse que o Unicast foi bastante importante para ele, enquanto inclusive o ingresso no mercado de trabalho. Você assumiu esse projeto logo no início da sua graduação e você ainda tem mais um ano para permanecer no curso e para continuar os seus estudos. Pensando na Vitória antes do Unicast, a Vitória estudante antes do Unicast e a Vitória depois do Unicast, como você visualiza esta segunda Vitória? Eu acho que foi justamente isso que eu já falei nas outras perguntas, mas eu sinto que foi muito importante para mim como estudante mesmo fazer parte desse projeto, porque eu acabei desenvolvendo muitas das habilidades macro e micro, né, que o pessoal fala no mercado de trabalho. E foi muito divertido fazer parte disso tudo, né? Ainda tenho mais um aninho aí pra frente. Vou ter novas experiências, novas pessoas. Então eu acho que ainda não posso dar nenhum veredito porque ainda tenho que aprender, né? Não é uma coisa que... Não é como o Eric que está indo embora. Eu ainda tenho um aninho aí pela frente, ainda tenho experiências. Unicast, Eu tenho mais um aninho de Unicast e mais... sabe-se lá quantos episódios para eu aprender e para às vezes mudar minha visão do mundo e melhorar a Vitória que eu sou agora, né? Eu sinto que o Unicast me melhorou da Vitória que entrou na faculdade sem conhecer ninguém. Eu entrei no curso de design, não tinha uma pessoa que eu conhecia no curso, foi totalmente novo. No máximo, já tinha visto alguns rostos, mas nada que, que eu já tivesse inclusa em um grupo, né? Eu tive que criar os meus laços, eu tive que criar, e eu acho que o Unicast ajudou porque eu acabei me aproximando muito do pessoal da ON, né? O pessoal que vinha na ON acabou que eu consegui criar um afeto maior, inclusive o Eric era uma pessoa que eu só tinha visto em fotos e pessoas falando, o Eric isso, não sei o quê. Você conhece o Eric? Eu falava, o Ruivo? Sim, o Eric Ruivo. Então, eu acho que ainda tenho muito o que aprender e se talvez a gente tiver esse bate-papo ano que vem, no final do ano de novo, acho que eu vou saber responder melhor. Que bacana. Vai deixar saudade, Eric, do Unicast? Com certeza, cara, com certeza. Eu fiz amizade com professores, eu fiz amizades dentro de sala de aula. Eu abri uma empresa juntamente a essa organização de ideias do Unicast. Então, vai deixar. Que vocês não sabem, mas antes de todo episódio do Unicast, nos primeiros a gente tinha que gravar essa introduçãozinha que vocês estão acabados de ouvir umas 10 vezes, porque o Eric atropelava sempre. E aí não foi uma coisa que acabou foi uma coisa que melhorou muito, né? Tanto que hoje a gente precisou fazer só 2 vezes, na segunda já foi. Então eu acho que eu vejo essa evolução nele e me orgulha muito. Obrigado. Porque eu, enquanto professor, eu sinto a evolução de vocês, tanto na extensão quanto no projeto Sala de Aula. Se a gente pegar o primeiro episódio que a gente gravou com o Rafael e a gente pegar o episódio que está saindo agora, eu senti essa evolução muito grande. Então eu quero parabenizar vocês dois, porque a gente, enquanto professor, a gente sempre está atento ao aluno, né? Que legal. E foi muito legal essa evolução de vocês, da expressão, da forma de se comportar, da evolução enquanto alunos em sala de aula também, porque eu acho que isso contou muito, principalmente para você, Eric, porque eu estive mais próximo de você esse ano. Sim. A Vitória não deu aula ainda, mas a partir... Mas essa evolução enquanto aluno, eu acho que o projeto de extensão tem realmente esse dever, né, e ele consegue cumprir com bastante glória essa coisa de você se transformar enquanto aluno. Todo projeto de extensão tem esse quesito, mas eu acho que o Unicast em si, por a gente ter trabalhado com tantos temas tão importantes, com toda
o trabalho em equipe, eu não posso deixar de citar o Bruninho, o Gustavo, a Thalita e a Gi, que ajudaram, né, nesse processo, fora os meninos da agência ON, que a gente parar para citar todo mundo, né? Sim. Roteiro, Paulo, todo mundo que participou, né? Não vou citar um ou outro, porque é capaz que eu esqueça o nome de tanta gente que trabalhou por trás. Sim. Mas a gente sentiu, eu senti mesmo essa evolução de vocês dois, eu quero parabenizar isso. Muito obrigado. Eu não sei se vocês sentem, porque às vezes a gente não se sente, né? Essa evolução. Mas eu senti, olha, quem vê de fora sentiu, né? Eu me recordo quando nós fomos fazer não vou falar a abertura, mas o anúncio do projeto Unicast lá no anfiteatro, num evento dos cursos de design e de marketing digital. Ai, meu Deus. Eu fiz questão de mencionar que era um projeto não do Eric e não da Vitória, porque eles estavam como apresentadores. Era um projeto da agência ON, que na agência ON é um conglomerado de pessoas, pessoas boas, com ideias boas, pessoas que integraram e integram a agência ON aqui dos cursos de design e marketing. É um projeto da coordenação do curso, da instituição e, acima de tudo, da equipe técnica administrativa. Né? Em todos os momentos nós falamos, vamos gravar um episódio, Bruno estava à disposição, Giovana estava à disposição, o Gustavo à disposição e a Thalita, responsável pelas relações institucionais aqui do Unifafib, também super apoiando. E sem contar, como o Vinícius disse, por trás da gravação tem todo um planejamento de pauta, tem toda a escolha de uma pessoa a ser entrevistada, de verificar naquele momento a pertinência daquele tema a ser trabalhado. Então não só vocês estão de parabéns, como toda a equipe técnica e toda a equipe da agência ON que trabalharam por trás das gravações para que este projeto de fato saísse do papel e não fosse um projeto de 2, 3 episódios. E sim um projeto que termina hoje a primeira temporada, mas já com planejamentos para iniciar a segunda temporada, trazendo temas mais emergentes ainda e com discussões mais ricas e, sem sombra de dúvidas, uma contribuição para o desenvolvimento social. Você comentou sobre quando o Unicast foi anunciado para fora, né? Porque até então a gente já sabia que o Unicast ia acontecer, fazia quase 2 meses. E aí, quando ele foi anunciado de fato, naquele dia no anfiteatro, eu lembro que eu tava, conversando com as minhas amigas, eu ouvi Vitória, eu falei, eu falei assim, a gente vai falar sobre o Unicast, eu já fiquei assim. Aí, Eric, eu falei, meu Deus do céu, eu sou a próxima. E aquele dia, eu sentei, o Eric estava do meu lado, eu fiquei o tempo inteiro assim pro Eric. Nossa, sim. Eu não conseguia desviar o meu olhar pra qualquer outra pessoa que estivesse lá, porque eu estava tão ansiosa de estar participando de um negócio novo, dessa vez um ansioso ruim, porque eu tava tão apreensiva, eu tava com medo de como o Unicast ia ser visto, de como que ele ia ser, de como ele ia ser recebido, que eu não conseguia olhar pra nada que não fosse o Eric e o telão. Eu ficava assim, ó. E você tira aqui. E porque e foi uma responsabilidade muito grande, né? Vocês estavam à frente de um projeto que ia levar informação Que carrega o nome da instituição. Que carrega o nome da instituição e informações essas que foram responsáveis pela mudança de comportamento de muitas pessoas. Talvez vocês não saberão a quantas pessoas chegaram as informações. Sim. Ou de que forma essas informações puderam mudar a vida de uma pessoa. Mas, com certeza, essas informações mudaram a vida de muitas e muitas pessoas, porque vocês proporcionaram isso. E você disse que... Você me perguntou, né, o que você sentia da Vitória que começou, e agora eu acabei de me lembrar disso, que se fosse para eu anunciar um projeto desse hoje, depois de ter passado por toda a experiência do Unicast, eu ia chegar lá na frente, ia catar o microfone e falar, olha gente, Unicast, olha só que legal, o podcast da Fafib, do Unifafib, olha só que divertido. Eu sinto que eu estaria muito mais preparada para ter justamente esse negócio da conversa em público, porque eu conversei com tanta gente aqui, tanta gente que mudou minha visão, que eu me sinto muito mais preparada. Se vocês precisarem de mim para alguma coisa, eu tô aqui. Eu acho que foi um projeto que deu certo. Nada me deixa mais feliz. Alguns colegas chegaram a falar, eu ouvi seu podcast. Sim. Muitos Isso falaram é muito legal. Muitos falaram. Isso é muito legal. Então significa que a gente está sendo ouvido, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque a Fofa, por exemplo, chegou para mim, eu ouvi o episódio da Giza e tal, adorei. E ela ouviu todos os episódios religiosamente, ela ouviu todos. Espero que eu esteja assistindo esse, né? Mas isso é muito legal, né? Desse recebimento, né?
de toda essa estrutura que a gente montou, que foi um projeto que no fim deu certo, né? No começo eu falei, não, a gente vai fazer dar certo e deu certo. Principalmente graças a vocês, a nossa equipe técnica, ao Rafael, né? Todo mundo da Agência ON que ajudou. E eu quero saber de vocês o que vocês esperam do Unicast, para a gente finalizar. O que vocês esperam que o Unicast possa ser daqui para frente? Eu espero que eu seja inspiração para melhores episódios, sabe? E eu gosto dessa frase, porque eu comecei algo e pessoas à frente vão se inspirar em mim, juntamente à equipe. Eu testei isso na primeira temporada, vamos fazer melhor, vamos fazer isso, aquilo. Então eu quero ser a inspiração de alguém. Acho que isso é um ponto muito legal. Eu acho que isso é muito bacana, porque todos nós que passamos pelo projeto, o Vinícius, que ajudou, que na verdade foi responsável pela idealização, vocês que participaram das apresentações, toda a equipe técnica, eu que fui o primeiro entrevistado, nenhum de nós nunca tínhamos participado de um podcast. Sim, eu também nunca. Vocês nunca tinham apresentado um podcast, eu nunca tinha sido entrevistado num formato de podcast, a nossa equipe técnica nunca tinha planejado um podcast, e com os nossos erros e acertos, muito mais acertos, mas nós fizemos os nossos erros, novos acertos, esse projeto se desenvolveu. E toda uma trajetória acontece isso, né? Todo projeto acontece isso, erros e acertos. E o mais bacana é que o Unicast soube aproveitar os seus erros para construir no próximo episódios, melhores discussões e melhores temáticas a serem trabalhadas no Unicast. Exatamente. O Eric falou sobre ser inspiração e eu sinto que, tipo assim, enquanto ele está indo, né, mas enquanto eu ainda estiver aqui, eu ainda vou ter a força de fazer o Unicast existir. E eu sinto que eu quero que depois que eu saia, depois que eu também deixe o meu cargo de apresentadora, não seja uma ideia que morra, não seja uma chama que se apague, né? Eu quero que os próximos anos, eu já até brinquei antes da gente começar, que eu já vou catar alguém para Cristo ano que vem para já fazer, você vai entrar no meu lugar ano que vem. E eu não quero que acabe, porque é tão divertido, é tão importante. Eu acho que não é um projeto que... É um projeto que foi projetado com tanto carinho, sabe? Ele é sempre pensado com tanto carinho. Toda vez que a gente discute sobre o que a gente vai melhorar, sobre o que tá dando errado, o que a gente precisa fazer, é sempre pensado com carinho. E eu não queria que depois que a gente saísse, que o nosso legado fosse só uma mera passagem, né? A gente queria que fosse algo que as pessoas que vissem, que viessem depois a gente vissem o Unicast como uma relíquia do curso de marketing, do curso de design. Você tem que fazer assim, viu? E eu quero que o Unicast conquiste até a lua, tal qual o Gru queria sequestrar ela com os Minions. Não, mas essa é a ideia, que a gente continue. Eu tenho certeza que a segunda vai ser melhor que a primeira e a terceira. Com certeza. Enquanto eu estiver aqui na instituição, o Unicast vai existir, vocês podem ter certeza. É um processo em evolução. Exatamente. Sim. E para nós finalizarmos, meio que de frente com o Gabi, quem é o Eric e quem é a Vitória? Ai, meu Deus. Bom, quem é o Eric, assim, questão de... O Eric mesmo. O Eric. O Eric é uma pessoa que ele esquece das coisas rápidas, mas graças a Deus ele tem pessoas perto, ele consegue atrair pessoas que me fazem me reerguer em tais momentos que eu fico apreensivo. Eu sou uma pessoa que sou muito comunicativa, adoro fazer amizade, adoro festa. Eu faço amizade até com a pessoa que tá bêbada jogada no chão, eu faço amizade. Sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar o próximo, de estar à frente a algo. Até porque, por exemplo, quando o Vini comentou do Unicast, eu adorei a ideia, eu quero estar à frente ali, né? E outro fato também, quando a Vitória ficou olhando para mim ali lá no anfiteatro, eu tive uma reação diferente. Eu fiquei todo orgulhoso só de estar lá na frente, todo mundo me observando. Então eu gosto muito de ser o foco do projeto, das coisas, né? Eu gosto bastante. O que mais? E quem é a Vitória? Vai. Ai, meu Deus. Quem que é a Vitória?
Eu acho que eu me vejo como uma pessoa muito. Uma pessoa muito. Muito extremos. Eu sou muito extremos. Eu sou muito quando as coisas dão errado. Eu sou muito, meu Deus do céu, deu errado. Quando as coisas dão certo, eu sou muito, meu Deus do céu, deu certo. E eu acho que, assim como o Eric falou, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu gosto de estar à frente também. Eu tenho um espírito de liderança muito forte em mim, né? Gosto de comandar as coisas. Tal qual uma pessoa da casa de Sonserina de Harry Potter. Não é à toa que eu fui selecionado pelo Chapéu Sedutor. Mas eu acho que a Vitória é uma pessoa bem amigável, assim. Eu acho que eu não sou... o que vem eu tento conversar. Eu não sou uma pessoa que eu sou muito focada em, tipo, só me manter nas minhas zonas de conforto. Se você precisar de... Se você virar pra mim e falar, tipo assim, meu Deus do céu, vamos pular de bungee jump agora, eu vou falar, ai, tá bom. Tá bom. Mas Tipo assim, vou ser um pouco relutante, mas eu vou. E eu acho que, no geral, eu sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa muito. Bom, em nome, então, do Unifafib, depois passarei a palavra para o professor Vinícius, mas em nome do Unifafib, eu gostaria de deixar aqui os nossos agradecimentos à Vitória, ao Eric, ao professor Vinícius, a toda a equipe da Agência ON e a toda a equipe do audiovisual e do marketing do Unifafib, por ter acreditado neste projeto e por terem, acima de tudo, atuado neste projeto com responsabilidade. Ah, eu vou chorar. Não só a responsabilidade na condução dos episódios, mas a responsabilidade, inclusive, de organizarem o tempo de vocês para estarem aqui nas gravações. E levaram este projeto com leveza, como nós falamos. Levaram este projeto com a sensação de que estava contribuindo para outras pessoas e estavam contribuindo para vocês mesmos. E não poderia deixar de agradecer a nossa colaboradora, Maria Cafeína, que nos patrocinou ao longo dessa primeira temporada. Cheio de sublimações. Exatamente. Que as nossas lindas canecas. E com certeza estaremos juntos no ano de 2024, na segunda temporada, na terceira e em todas as outras temporadas que virão. Então, para vocês, parabéns, um excelente final de ano. Obrigado. Para o Eric, Olha só. um excelente ingresso no mercado de trabalho, sucesso com a sua empresa. Obrigado. Para a Vitória, muito sucesso também profissional e pessoal. E que vocês, de fato, sejam inspirações, o professor Vinícius também, para as novas temporadas. E para outros projetos que os cursos venham a desenvolver por meio da Agência ON. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu quero agradecer vocês, meus alunos, meus queridos. Você sente muito essa falta, Eric. Eu também. Mas aposta aí, né? Não, aposta aí. Vitória, ano que vem estaremos juntos, né? Sim. Mais próximos. Quero agradecer a equipe técnica, não vou me estender muito, da Agência ON, todo mundo, né? Eu quero falar com você de casa que está nos ouvindo, nos assistindo. Pode se preparar, porque ano que vem tem mais, tem muita parceria, tem muita coisa nova vindo por aí. Tem uma novidade super bacana, vou deixar para contar para vocês só ano que vem. A segunda temporada aí vem recheada de informação, muita coisa legal, muita coisa boa. Não percam, nos assistas, que vai estar show de bola. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, muito obrigado a todo mundo a vocês. Que bom que vocês gostaram de surpresa, que vocês tenham gostado. Nossa, sim. Eu quero ver me reação. Eu fiquei até meio fora, assim, falei, eita, calma lá, o que tá acontecendo? E até a nossa segunda temporada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.